Apocalipse 1. Apocalipse 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João seu servo, o qual testificou da palavra de Deus, e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra. Àquele que nos amou, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo o sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão, e companheiro na aflição, e no reino, e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus, e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês, escreve-o num livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés, semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz, como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas, que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais, que viste, são as 7 igrejas. O 7º selo. Capítulo 8. Quando abriu o 7º selo, houve no céu um silêncio de mais ou menos meia hora. E eu vi os 7 anjos que estão diante de Deus. Foram-lhes dadas 7 trombetas. Um outro anjo veio colocar-se perto do altar, com um turíbulo de ouro. Deram-lhe muitos perfumes para que os oferecesse, com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro situado diante do trono. E da mão do anjo, a fumaça dos perfumes se elevou diante de Deus com as orações dos santos. Depois o anjo tomou o turíbulo, encheu-o com o fogo do altar e o atirou sobre a terra. Houve então trovões, clamores, relâmpagos e terremotos. As 6 primeiras trombetas. Os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. O primeiro tocou. Caiu então sobre a terra granizo e fogo misturados com sangue. 1/3 parte da terra se queimou. 1/3 das árvores se queimou, e toda a erva verde se queimou. O segundo anjo tocou. E algo como uma grande montanha incandescente foi lançada ao mar, e a 1/3 parte do mar se transformou em sangue. Morreu assim a 1/3 parte das criaturas animadas que vivem no mar, e a 1/3 parte dos navios foi destruída. O terceiro anjo tocou. Caiu então do céu uma grande estrela, ardente como uma tocha, e se abateu sobre a 1/3 parte dos rios e sobre as fontes. O nome da estrela é Absinto. A 1/3 parte das águas se converteu em absinto, e muitas pessoas morreram por causa dessas águas que se tornaram amargas. 12. O quarto anjo tocou. Então foram atingidos 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas. A 1/3 parte deles se obscureceu, e tanto o dia como a noite perderam a 1/3 parte de sua claridade.
Eu vi e ouvi uma águia que voava no meio do céu e gritava em voz alta: Ai, ai, ai dos habitantes da terra, por causa dos toques das últimas trombetas que os 3 anjos vão tocar. Visão do trono de Deus e do culto celeste. Capítulo 4. Depois disso tive uma visão. Havia no céu uma porta aberta, e a voz que antes eu tinha ouvido falar-me como trombeta disse-me: Sobe aqui, que vou mostrar-te as coisas que devem acontecer depois. Na mesma hora fui arrebatado em êxtase. Havia um trono colocado no céu e alguém sentado no trono. Aquele que estava sentado era semelhante no aspecto ao jaspe e à cornalina. Havia um arco-íris ao redor do trono semelhante à esmeralda. Ao redor do trono havia 24 tronos, sobre os quais estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco, com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante dele brilhavam 7 lâmpadas, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono, havia uma espécie de mar límpido, tão transparente como o cristal. No meio do trono, e a seu redor estavam 4 seres vivos, cheios de olhos na frente e atrás. O primeiro ser vivo era como um leão. O segundo ser vivo era como um touro. O terceiro ser vivo tinha um rosto como o de homem. O quarto ser vivo era como uma águia em pleno voo. Os 4 seres vivos, cada qual com 6 asas, eram cheios de olhos ao redor e por dentro. E não cessavam de repetir dia e noite: Santo, Santo, Santo Senhor Deus, soberano do universo, aquele que era, que é e que vem. E cada vez que aqueles seres vivos rendiam glória, honra e ação de graças àquele que estava sentado no trono e que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que estava sentado no trono, para adorar aquele que vive pelos séculos dos séculos, e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: Vós sois digno, ó Senhor e nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder, porque criastes todas as coisas, e por vossa vontade foram criadas e subsistem. O selado e o cordeiro. Capítulo 5. Na mão direita daquele que estava sentado no trono, eu vi um livro, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. E vi um anjo forte, proclamando em alta voz: Quem é digno de abrir o livro e de romper seus selos? Mas ninguém era capaz, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, de abrir o livro ou de olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro ou de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: Não chores. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, alcançou a vitória, para abrir o livro e seus 7 selos. Então eu vi, de pé, entre o trono e os 4 seres vivos e no meio dos anciãos, um cordeiro como que imolado. Tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele veio então receber o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando o recebeu, os 4 seres vivos e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um uma harpa e taças de ouro cheias de perfume, que são as orações dos santos. Eles cantavam um cântico novo, dizendo: Vós sois digno de receber o livro e de abrir seus selos, pois fostes imolado e resgatastes para Deus, com vosso sangue, homens de toda raça, língua, povo e nação, e fizestes deles, para nosso Deus, um reino de sacerdotes que reinem sobre a terra. E em minha visão ouvi também a voz de uma multidão de anjos que rodeavam o trono, os seres vivos e os anciãos. Eram miríades de miríades e milhares de milhares. Eles clamavam em alta voz: O cordeiro que foi imolado é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Ouvi então que todas as criaturas no céu, na terra e debaixo da terra e no mar, e tudo quanto neles existe, proclamavam: Aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, louvor, honra, glória e poder pelos séculos dos séculos. E os 4 seres vivos diziam: Amém. E os anciãos se prostraram em adoração. Inscreva-se no canal, curte e compartilhe para essa oração alcance pessoas que esteja precisando de oração. Não quebre essa corrente do bem. Deus disse: propague minha palavra.